Então, ali no abate, a gente já existem alguns estudos mostrando moléculas que ainda não foram validadas, mas que têm potencial para ser biomarcador para estresse, por exemplo, né? Ó, aí você vai testar ali na carcaça, na carne ou mesmo na sangria. Esse animal aqui, de fato, ele veio de um sistema que o bem-estar não foi preservado, então ele não vai receber aquele selo de bem-estar animal, não tem as diretrizes ali. Então ele não recebe aquele selo. Ó, esse animal aqui veio de sistema de pastagem. Então esse daqui vai para esse mercado que só compra boi de pasto. Esse aqui tem os metabólitos marcadores de animais que são alimentados em confinamento. Então não vai para o mercado que só come boi de pasto, vai para o mercado que tanto faz se é boi de pasto ou confinamento, que quer comer carne, né? Então eu vejo uma aplicabilidade gigantesca ali. Olá, ouvintes do Mais Rumo Podcast. É com grande satisfação que eu trago aqui para vocês a professora Nara Consul, da USP. Nara, hoje a gente vai conversar aqui sobre a metabolômica na produção animal, principalmente na pecuária. Um assunto de grande relevância e grande interesse, né? Um assunto inovador e muito interessante para a gente poder discutir. Professora Nara, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente e queria que você falasse aí um pouquinho sobre a sua trajetória, né, que te trouxe até aqui como professora da USP. Boa tarde a todos. Professor Miguel, o prazer é meu. É com muita satisfação que eu recebi esse convite de estar aqui para falar um pouquinho com vocês da metabolômica e um pouquinho da minha carreira também. É um prazer, né? Nós somos colegas de longa data aí, então é um prazer estar aqui hoje nessa edição para conversar um pouquinho com a galera que segue o podcast. Bom, a minha trajetória toda começou na graduação ainda, né? Eu sempre gostei da bovinocultura de corte. Meu avô tinha um sítio onde eu ia passar férias. Acho que a maior parte da história da galera que entra na produção animal é por alguma influência da família, né? E aí fui fazer zootecnia e sempre busquei alguns estágios na bovinocultura de corte, mas tentei outras espécies também, né? Só para ter certeza que o que eu queria era boi, só para ter certeza que o que eu ia fazer era boi. Então, sou formada pela Unesp e, e lá na Unesp eu dava aula num cursinho pré-vestibular, né, voltado à população carente que não podia pagar, então os alunos da Unesp eram os professores do cursinho. E aí eu entendi que além de boi eu queria dar aula. Falei, bom, então eu gosto muito de dar aula, eu gosto do boi, vamos ensinar isso aí, vamos dar aula disso. E aí fiz iniciação científica com o Mário Arrigoni, né, de nutrição de bovinos de corte, e aproveitei muito esse período, aprendi muito, e vim para a USP fazer mestrado aqui no departamento que eu estou hoje, de nutrição e produção animal. Meu mestrado foi com a professora Angélica, mais na parte de qualidade de carne, a gente tinha o confinamento dos animais, mas nosso foco era a qualidade. Mas aí, no final das contas, eu entendi que o que eu queria era mais nutrição, né? Então, eu terminei o mestrado, fui para o doutorado com o professor Luiz Felipe. Aí a gente trabalhou bastante com nutrição, com metabolismo ruminal, com modificador metabólico. Então, foi um período de bastante estudo para essa parte de nutrição, mas nunca deixei a qualidade da carne também, que é algo que eu gosto bastante. Inclusive é o que a gente estava conversando, né, antes de começar aqui a gravar, que a gente se conhece há tanto tempo, que você fazia ultrassom dos animais no meu mestrado. E aí, professora, eu não sei se você lembra, mas numa ocasião eu te perguntei, mas como é que você começou a fazer ultrassom? Por que você se interessou pelo ultrassom? E aí você me falou, Nara, ganho de peso em confinamento todo mundo faz. A gente precisa de alguma coisa nova. Você me falou isso e aquilo lá martelou, sabe? Aquilo lá ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, é verdade. O que eu vou inventar de novo? Aí comecei a estudar. Aí no doutorado ainda vi uma tal de metabolômica. Ouvi falar de uma tal de metabolômica. Isso era 2012, né? Aí eu falei, bom, acho que eu quero entender melhor o que é isso, quero entender o metabolismo dos animais. E aí terminei
o doutorado, fui para o pós-doc. Aí no pós-doc eu sugeri para o meu supervisor, que foi o professor Saulo, né, com quem eu tive o prazer de trabalhar, professor, eu quero trabalhar com metabolômica. Aí ele olhou para mim, ele falou, você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas eu vou aprender. Aí ele falou, então tá bom. Então ele me deu todo o apoio, né, e investimento que a gente precisou para começar. E aí comecei com a metabolômica em 2016, né? Então já faz 10 anos, hoje não, mas esse ano completam 10 anos que eu tô nessa linha de pesquisa e assim, eu falo disso com muita satisfação, porque o caminho foi bastante tortuoso, mas hoje em dia a gente já consegue entender um pouco dessa metabolômica aí para trabalhar com isso. E, e aí, eu buscando conhecimento, eu fui para Nova Zelândia, para o Ag Research, trabalhar com o pessoal lá, especialista em metabolômica. Foi onde eu me especializei mais e mais. Fiquei 2 anos e meio na Nova Zelândia, trabalhando com metabolômica. E apliquei para uma bolsa de jovem pesquisador, um projeto de jovem pesquisador aqui no Brasil de volta. E foi aprovado pela FZEA, né, na USP. E depois de 1 ano e meio que eu estava no Jovem Pesquisador, saiu um concurso na FMVZ, mas também aqui em Pirassununga, de bovino de cultura de corte. E aí eu prestei o concurso e graças a Deus deu certo. Então hoje eu sou professora de bovinocultura de corte aqui na FMVZ USP, né? Sou vizinha do professor Miguel aqui. A gente se encontra no saguão de vez em quando. Então essa é a minha, brevemente, né, a minha trajetória até aqui. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Simprova, inovação que gera resultados. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos, liderando o avanço no campo. Lara, muito bom a gente escutar uma história assim, né, inspiradora e realmente alguém que começou a metabolômica, no caso, numa época que ninguém fazia, né? Então você pôde começar lá no início, né? 10 anos atrás, ninguém falava muito de esse tipo de ômica, né? Claro que a gente já tinha genômica chegando, mas essas outras ômicas estavam engateando ainda. Então é muito bom poder escutar isso. E o interessante é que você falou da parte dessa sua fase, que você passou um período na Nova Zelândia, né? A gente vê aqui pelas suas pesquisas, pelas suas parcerias, que você tem um enfoque internacional muito grande, né? Você tem muitas parcerias fora do Brasil. Você poderia falar um pouquinho mais sobre aqui para os nossos ouvintes, sobre como a gente consegue, né, poder ter esse contato com pessoas mais fora do país, como a gente consegue, né, trabalhar junto com pessoas de outros lugares, né, para poder desenvolver melhor determinadas tecnologias? Sim, com certeza. Hoje a gente está com um projeto em parceria com o The Metabolomic Innovation Center lá no Canadá, né? E é uma parceria muito valiosa. E assim, como que a gente consegue essas parcerias? Professor, primeiro é dando cara a tapa, sabe? É mandando e-mail, é pedindo um período no exterior, é pedindo estágio. No mestrado eu pude ficar 4 meses no Texas, eu fui. Toda a oportunidade que eu tive de sair do Brasil eu agarrei. Aí no doutorado eu fiquei 6 a 7 meses no Canadá também. Aí no pós-doc eu fui para Nova Zelândia e agora eu vou sempre para o Canadá por conta desse projeto. Então, assim, tem uma oportunidade, primeira coisa, agarra ela. E depois a gente tem que ser visto, porque quem não é visto não é lembrado, não tem jeito. Então, eu estimulo muito os meus alunos a saírem do país, estimulo muito, muito, porque eles têm que dar a cara a tapa, sabe? Eles têm que sair e eles têm que fazer um bom serviço. A partir do momento que você sai uma vez, você faz um bom serviço, a nossa comunidade científica, ela não é gigantesca. As pessoas se conhecem. Um conversa com o outro, que conversa com o outro, que dá uma carta de recomendação. Então, eu acho que para a gente conseguir ter essas parcerias fora,
Primeiro é ser corajoso, dar cara a tapa e aceitar os desafios, né? Quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que ir. E segundo é fazer um bom serviço, não ter medo. Ah, não sei falar inglês direito. Ah, vai ser muito difícil ficar longe da família, dos amigos. Tem que ir, tem que ir. A gente tem que superar esses desafios, sabe? A gente tem que ir, tem que ter coragem e ir para cima mesmo. Então eu acho que foi isso, foi essa vontade de desbravar, essa vontade de estudar cada vez mais que me fez sair, ter esses contatos. Mas teve contato que eu fiz por e-mail. Eu vi, por exemplo, a pesquisadora com quem eu trabalhei na Nova Zelândia. Eu li uns papers dela, peguei o e-mail dela e mandei o e-mail. Eu falei, olha, professora, sou brasileira, tô na USP, eu quero sair, eu tenho bolsa para sair, eu preciso de uma oportunidade. Ela falou, ué, me manda uma carta de recomendação, me manda seu currículo. E aí ela avaliou, me marcou uma entrevistinha comigo e eu fui. Então foi na cara e na coragem, sabe? Acho que é assim que tem que ser. Muito bom, Nara, muito bom. É bom a gente escutar esse tipo de história, abordagem, até para quem tiver interesse, né, em realmente fazer alguma coisa para fora, ou mesmo quem quiser conhecer. Isso vale não somente internacionalmente falando, né, mas também aqui quem quiser, né, buscar uma carreira aqui dentro do próprio país também, né, é interessante as pessoas terem essa ideia, né? Com Nara, certeza. para a gente entrar no assunto agora, de metabolômica mesmo, você pode explicar para a gente o que que é isso? O que que é É, metabolômica? a metabolômica é legal, ela é um termo meio diferente, né? Mas ela segue a linha das ômicas. A gente tem, como você bem disse, ali nos anos 90, a genômica tava surgindo mais firme, depois veio a transcriptômica, e a proteômica começou a engatinhar ali junto com a metabolômica, nos anos 2000 que a gente começou a falar mais de metabolômica, né? E a metabolômica, Miguel, nada mais é do que a análise dos metabólitos, né? Sabe aquele teste bioquímico que todo mundo faz? Você vai no médico, ele fala, ó, vai lá ver creatinina, ver ureia, ver glicose no sangue. Isso aí é o teste bioquímico que existe há dezenas de anos, né? Só que a metabolômica, ela não analisa um conjunto de 5, 10 metabólitos. A metabolômica, ela analisa o que a gente tem ali, o que a ferramenta analítica consegue avaliar. Ou seja, a gente avalia dezenas, centenas ou milhares de metabólitos em uma única amostra. E se a gente for comparar em custo, quando a gente faz um teste bioquímico, os metabólitos eles são avaliados por kits, né? Então a gente tem um kit para cada metabólito. E isso aumentaria muito o custo da análise se a gente fosse fazer uma bioquímica de centenas de metabólitos. E também a gente não tem kit para tudo isso de metabólito. Então aí entrou a metabolômica, que é a avaliação do todo. Vamos tentar avaliar tudo que a gente tem ali. Então aí existem ferramentas analíticas que elas são mais sensíveis e outras que são menos sensíveis para avaliação dos metabólitos, especialmente aqueles de baixíssima concentração, que nós não temos kits para avaliação desses tipos de metabólito. Então, a metabolômica é pegar uma amostra e avaliar o que tem ali de metabólito. É basicamente isso. É como se a gente fosse tirar sangue para fazer uma análise laboratorial, mas não vai avaliar 5, 10, vai avaliar centenas, milhares. E o interessante dessa ferramenta, professor, é que quando a gente tem um amplo view dos metabólitos, eles representam o que está acontecendo naquele sistema, naquela célula, naquele tecido, naquele momento. Então, ele é uma resposta fisiológica, né? Então, o conjunto de metabólitos é a resposta do metabolismo que aconteceu por uma alimentação, por um estresse, por uma atividade física, ou por qualquer um evento de doença, a utilização de algum medicamento. Então, é a avaliação dos metabólitos que nos dá um view bastante amplo e geral de como está o metabolismo naquele momento. Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal. Novonesis, mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Legal, professora. Realmente é bem interessante, né? E como que começou
assim, essa avaliação de metabólitos mais ampla, né? A gente tem, que nem a professora mesmo falou que esse exame de sangue existe há muito tempo, né? Você faz exame de sangue, glicose, colesterol, aquele monte de coisa que a gente consegue avaliar aí, principalmente humanos, né? E claro que uma ferramenta dessa, que nem você explicou bem aqui pra gente, que vem com o intuito de baratear, né, esse tipo de avaliação, né? O custo por metabólito é muito menor do que esse exame de sangue. Mas como que começou, assim? Você lembra quando que, que realmente começou o uso da metabolômica? Qual que foi o intuito, assim, de você avaliar os metabólitos de uma maneira mais ampla? Em que espécie que foi, sabe? Como é que começou isso? Na verdade, o primeiro chute assim foi com humanos, né? Então, por quê? Porque existem duas pessoas com características diferentes, seja com uma resposta diferente ao mesmo tratamento, ou seja, duas pessoas com quadros clínicos diferentes, mas que de modo geral a base dos metabólitos que estavam sendo avaliados através de perfis bioquímicos não respondiam àquele fenótipo que estava sendo estudado. Então tem que ter mais coisa. O que mais que tem ali, né? Quais outros metabólitos que podem estar respondendo, que podem ser responsáveis pela geração desse fenótipo? E aí começou o interesse em ferramentas analíticas que pudessem ampliar a avaliação dessas amostras. E aí começou a surgir, lógico, os maquinários mais específicos, inclusive alguns utilizados, alguns não, boa parte dos utilizados para proteômica, eles também podem ser utilizados para metabolômica. Então, assim, o avanço na pesquisa, professor, ele vem junto com as ferramentas, vem junto com as máquinas, porque a gente precisa avaliar mais metabólitos, mais proteínas, mais genes, né? Na genômica, na transcriptômica. Como é que a gente avalia isso? A gente precisa de máquinas mais sensíveis que consigam avaliar. Então, foi uma crescente busca da necessidade para melhor entender o metabolismo, a fisiologia da célula, dos tecidos, dos indivíduos, mas um avanço muito grande na geração de tecnologia, surgindo máquinas, equipamentos cada vez mais precisos que analisam, um maior número de metabólitos de forma mais precisa e mais fidedigna. Então, uma coisa vai puxando a outra. E hoje em dia também, a gente está na era da megadata, né, na era da tecnologia, a gente só consegue avaliar milhares de metabólitos através de uma super ferramenta analítica se a gente tiver um sistema de bioinformática, se a gente tiver um programa computacional que consiga fazer a avaliação disso tudo. Senão também não tem jeito. Eu tenho um espectro maravilhoso lá de um espectrômetro de massa e eu não consigo dar leitura nisso. Então, assim, são tecnologias que andam junto pelo mesmo caminho. Por isso que as ômicas, e o senhor sabe bem disso, né, professor? Porque também trabalha com as ômicas, é uma disciplina é algo muito multidisciplinar, né? A gente não pode simplesmente trabalhar com pessoas que entendem de boi para falar de metabolômica. A gente tem que ter, hoje em dia, nosso grupo de trabalho tem farmacêutico, tem químico, tem físico, né? O pessoal do Canadá, eles trabalham com metabolômica de humanos. O The Metabolomic Innovation Center, o foco deles é humanos. Eles estão entrando um pouco no animal e tal, mas o foco deles é humanos. Mas é metabolismo, eles entendem das ferramentas analíticas, da bioinformática e do metabolismo. Então, a gente forma esses grupos multidisciplinares para conseguir, de fato, dar andamento no conhecimento que isso tudo nos traz. Porque também não adianta a gente ter uma ferramenta analítica de 5 milhões de reais, fazer um espectro aí, gerar um espectro que vai nos dar centenas, milhares de metabólitos, se a gente não consegue, ou mesmo faz uma análise estatística que nos dá uns gráficos lindos, e se a gente não consegue entender o que esse gráfico fala, ou se a gente não consegue traduzir essa informação para a biologia, gente, o metabolismo desse animal está assim, é por isso que ele respondeu dessa forma, ou o metabolismo desse animal está assim, é por isso que ele vai responder daquela forma, né? Então acho que é um conjunto de ações e operações que caminharam em conjunto para gerar a tecnologia que nós temos hoje, que hoje a gente tem tecnologia de ponta. É impressionante, porque foi em 2001 que Oliver Fink, que foi um professor de Davis, começou a falar mais de metabolômica.
e 25 anos depois, a gente está aí com equipamentos milionários que faltam ler nosso pensamento, né? Muito bom, professora. E assim, pensando nisso que você falou, em traduzir, né, o que a gente tem aí, os resultados que nós temos dessas grandes máquinas, né, dessa avaliação ômica, né, essa avaliação com uma quantidade enorme de metabólitos, como que a gente interpreta esse tipo de resultado, né? Que tipo de resultado que a gente obtém? Porque se a gente pensar no exame de sangue, o médico vai lá e ele olha, né? Metabolismo, metabólito a metabólito, né? Ele olha lá, sua glicose tá alta, seu colesterol tá baixo. Ele consegue fazer esse tipo de leitura, né? E agora, que nem você falou que o pessoal tem usado o metaboloma para a medicina humana, né? Como que eles avaliam agora isso? Como que eles conseguem extrair informação desse monte de metabólito? Eu acho que é muito difícil ficar olhando um a um, né? Como é que eles fazem para poder entender o que aquele resultado que você obtém desse tipo de análise pode informar, né? Isso pensando, claro, em humanos, mas também isso a gente pode traduzir aqui para os nossos animais, né? Como que isso Sim, com acontece? certeza. Então, aí são duas formas. Por exemplo, primeiro a gente tem um entendimento geral, que aí a gente tem o metabótipo. O metabótipo nada mais é do que o perfil de metabólitos daquela amostra naquele determinado momento, que vai te falar exatamente o que aconteceu com aquele animal, em função da dieta, em função do tratamento que foi dado a ele. E aí a gente, através das análises de bioinformática multivariadas, as análises estatísticas, a gente consegue entender quais são os metabólitos importantes na variação dos grupos. Além disso, a gente consegue também algumas vias metabólicas que estavam mais ou menos expressas naquele grupo de indivíduos. E é a partir dali que a gente entende, por exemplo, esse animal aqui, por exemplo, está em maior lipólise, a via preferencial de energia dele naquele momento era a lipólise, ele está poupando glicose, gente, mas por que será? Aí a gente tem que ver o que aconteceu com ele, qual é o tratamento que a gente está dando para ele, ou mesmo algo que a gente tem feito é entender o rumen em função da produção de metano, né? O que está acontecendo nesse rumen de animais que produzem mais e menos metano? Qual é a diferença metabólica? É claro que existe toda uma microbiota por trás disso aí, mas qual que é a diferença do metabolismo daquele rumen, que é a resposta da fermentação dos micro-organismos, em função do fenótipo, que seria o metano, por exemplo, né? Então, uma forma é entender o que está acontecendo de modo geral no animal. A outra forma são os conceitos de biomarcadores metabólicos, né? Como é que a gente entende isso? A partir do momento que nós temos alguns biomarcadores pré-estabelecidos, por exemplo, um biomarcador pré-estabelecido, como você bem disse, a glicose, né, para diabetes. E se a gente tiver biomarcadores pré-estabelecidos para outros casos, por exemplo, para ganho de peso, para fertilidade, que é o que a gente já está fazendo, né? A gente pode começar a utilizar a metabolômica como predição, como fator de predição do fenótipo que a gente quer. Seja precocidade sexual em novilhas, precocidade sexual em touros, seja a qualidade da carne, que é o que a gente está fazendo. Acredito que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para o final do podcast. Então, a gente consegue predizer fenótipos. Mas para que eu quero predizer? Porque eu posso dar um tratamento diferenciado para aquele grupo de indivíduos. Eu posso maximizar a minha produção em função do fenótipo que eu quero. Eu posso direcionar o metabolismo daqueles que têm eu posso direcionar vias metabólicas daqueles que, pelo visto, são desfavorecidos para que eles possam mudar o metabolismo de uma forma mais de favorecimento, digamos assim. Um exemplo bastante interessante, professor, é o que a Unifesp ali em São Paulo tem feito. Isso para mulheres e vem ajudando muito essa parte da medicina. Eu jogo algumas coisas da medicina humana aqui, que é para mostrar que já existe aplicabilidade. Porque tudo que a gente está fazendo de metabolômica hoje em dia, estamos procurando biomarcadores, estamos avaliando o metabolismo para ter um amplo entendimento do fenótipo, mas ainda nós estamos precisando de mais estudos mais longos para de fato
bater martelo, digamos assim, para de fato identificar biomarcador para algumas características, né? Muito já tem sido feito, mas algo que já tem sido aplicado, que eu gostaria de reportar, é na medicina humana. Por exemplo, voltando para a Unifesp, o pessoal da medicina lá, eles conseguem metabolicamente entender se a mulher que está em tratamento para engravidar, ela fez lá a FIV, né? Coletou os oócitos, teve o embrião, se ela tem maior ou menor chance de perder esse embrião. E para que isso? Se a mulher tem maior chance metabolicamente de perder esse embrião, vamos tratar essa mulher, vamos mudar alguma coisa no metabolismo dela, vamos investigar como que a gente pode mudar isso para reverter esse caso de maior chance de perda embrionária, né? Porque são tratamentos caros, emocionalmente caros, inclusive. Então vamos prevenir a mulher disso. Então isso já está sendo feito pelo pessoal da Unifesp. Então, quando a gente fala de metabolômica, a galera acha que é coisa de outro mundo, que não tem aplicabilidade. Claro que tem, né? Aos poucos a gente vai conseguindo a aplicabilidade. Na medicina humana, ela já tem aplicabilidade. A gente ouve falar pouco, mas isso já está acontecendo, né? Atletas, eles são treinados e através da metabolômica, o treino é avaliado, a nutrição dele é avaliada, e a partir disso eles tomam decisão se muda o treino, se melhora a nutrição, o que vai fazer em função disso. Aí entra a nutrimetabolomica, né? Que é a nutrição avaliada através da metabolômica. Então aí a gente já vai colocando outros termos. Mas, enfim, a aplicabilidade existe, é um mundo a ser estudado e eu vejo como uma ferramenta muito promissora, professor. Eu acredito que a gente tem muito para crescer ainda nesse ramo da produção animal através da metabolômica, não só de entendimento de fenótipo, mas de estabelecimento de biomarcador para a predição de fenótipo. Legal, professora. Então, assim, a gente pensa nos metabólitos como alguma coisa intermediária entre o que o animal está sendo exposto, por exemplo, e o que ele vai te dar de resultado, né? Quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando de resultado, né? Ganho de peso, qualidade de carne, característica de carcaça, o que quer que seja de resultado que o produtor está vendo, que né, os profissionais estão trabalhando, aquilo é influenciado pelos metabólitos, né? Ele só... Claro que ele não está olhando os metabólitos em si, ele está vendo o resultado, né? Quando ele pesa o animal, ele olha lá a balança, então o animal ele está mais pesado, mais leve, tudo aquilo, então é mediado pelos metabólitos. Exatamente. É exatamente essa linha de raciocínio. Os metabólitos, digamos que é o fenótipo interno. O fenótipo que a gente está vendo, ganho de peso, deposição de gordura, ele só está ali porque teve todo um metabolismo que aconteceu para ele estar ali. E o resultado desse metabolismo são os metabólitos. Então, os metabólitos são o produto final do metabolismo que gerou esse fenótipo. Entendi. Então, um animal que ele tem maior ganho de peso, quando a gente compara esse animal que tem um menor ganho de peso, ele possivelmente ele vai ter o metabolismo e os metabólitos de maneira distintas, né? Sim, sim. E a gente vê muito isso, por exemplo, também no caso de deposição de gordura. Porque tem animal que deposita mais gordura, tem animal que deposita menos gordura, tudo no mesmo sistema, né? E a gente já viu em alguns trabalhos que os animais que depositam menos gordura, eles têm um metabolismo lipolítico um pouco maior, ou seja, eles usam essa gordura para gerar energia. Então, e os outros que depositam mais gordura, eles têm esse mecanismo lipolítico, esse metabolismo lipolítico um pouco menos expresso, ou seja, ele está poupando gordura, ele está depositando, ele não está usando ela para gerar energia. Então é bastante interessante quando a gente começa a entender o fenótipo através do metabolismo. É muito legal. Então quando a gente pensa assim na aplicabilidade, né, quem você falou muito bem aqui, a aplicação desse tipo de ferramenta, a gente teria tanto essa questão de prever, né? Prever assim se o animal vai ser um animal melhor, um animal pior, só com um exame de sangue. E aí o produtor ele pode economizar muito dinheiro, né? Se ele já conseguir ali já identificar os melhores animais, ou mesmo o cara que trabalha com melhoramento genético, né? Ele, né, já ter ali um animal que vai ser muito melhor, assim, com a expressão do Comparando. fenótipo muito melhor,
já consegue ter Comparando com o isso rebanho, numa é. idades mais Uhum. precoces, né? A gente tem. Sim, com certeza, a ideia é exatamente essa, professor. É conseguir entender esses animais em idades precoces. Então, Uhum. por exemplo, tem um que vai depositar mais gordura que outro. Eu não preciso ver isso só lá na carcaça, quando eu estou vendo a gordura. Aí eu não preciso entender o metabolismo, estou vendo a gordura. Mas se eu conseguir predizer que esse daqui vai ter mais gordura, que esse vai ter menos gordura, ou que esse vai ter maior qualidade, ou que esse touro tem maior fertilidade, quando ele é super jovem, quando ele nasceu ou na desmama, isso vai facilitar muito a tomada de decisão do produtor. Então, esse animal aqui eu vou manter na minha propriedade porque ele vai ter maior fertilidade, ele vai entrar em puberdade mais cedo, ou ele vai ter melhor características de acabamento de carcaça, e aqueles lá eu não quero, eu vou vender, ou eu vou dar um manejo nutricional diferente, né? Eu vou tomar uma decisão diferente em função dos lotes, porque os animais eles são diferentes, né? Se a gente conseguir entender essas diferenças e trabalhar em cima disso, a gente consegue maximizar a produção. Tá? E aí a gente pensando aqui na pecuária, né? Essa parte que nem você falou mesmo de aplicação. Assim, a gente já falou aqui em qualidade de carne, em precocidade sexual, em algumas coisas, em ganho de peso, algumas coisas interessantes. Assim, olhando hoje na literatura, né, que vai ser futuramente o reflexo do que a gente vai ver no campo. Quais áreas que você já viu, professora Nara, que tem assim a utilização da metabolômica para ser estudado nessas áreas, além dessas que a gente já falou? Ó, uma área muito promissora é a certificação de carcaças, professor, porque ali no abatedouro a gente tem as bonificações e a gente tem a segregação em função do mercado. Tem mercado que quer carne de animal, por exemplo, carne carbono neutro, né? Ou tem mercados que exigem aquelas carnes com certificação de bem-estar animal, ou mesmo carnes de maior qualidade. Então, ali no abate, a gente já existem alguns estudos mostrando moléculas que ainda não foram validadas, mas que têm potencial para ser biomarcador para estresse, por exemplo, né? Aí você vai testar ali na carcaça, na carne ou mesmo na sangria. Esse animal aqui, de fato, ele veio de um sistema que o bem-estar não foi preservado, então ele não vai receber aquele selo de bem-estar animal, não tem as diretrizes ali, então ele não recebe aquele selo. Esse animal aqui veio de sistema de pastagem, então esse daqui vai para esse mercado que só compra boi de pasto. Esse aqui tem os metabólitos marcadores de animais que são alimentados em confinamento. Então não vai para o mercado que só come boi de pasto, vai para o mercado que tanto faz se é boi de pasto ou confinamento, que quer comer carne, né? Então eu vejo uma aplicabilidade gigantesca ali. Só que aí também você pode me perguntar, tá, mas e o tempo de análise, né? Porque aí você pega uma carne lá, você leva para o equipamento, você prepara, você leva para o equipamento, e aí você vai ver se tem o metabólito. Mas aí hoje em dia já existem tecnologias ali no abatedouro que eles podem investigar na hora se aquela carne tem a gente chama de fingerprint, né? Tem uma assinatura, que seria uma assinatura metabólica de carne de boi de pasto, por exemplo, ou de carne de boi de confinamento. Ou mesmo, a partir do momento que nós temos biomarcadores validados para nos mostrar metabólitos que marcam características, seja estresse, seja procedência, ou seja resíduo na carcaça, a gente pode fazer a confecção de kits rápido, né? Então nós temos aquele metabólito, aquele conjunto de marcadores, aquele conjunto de metabólitos, ou uma razão entre os metabólitos. A gente consegue confeccionar kits para avaliação rápida, né? Então essa é uma aplicabilidade gigantesca que eu vejo na indústria da carne. Mas também nós temos bastante coisa para clínica, o pessoal aí da veterinária, né? Nós temos a avaliação de terapias em função do metabolismo do animal. Nós temos, e algo que a gente está desenvolvendo aqui hoje com o professor Gobesso, a gente está avaliando a nutrição de potros em exercício, como isso afeta a qualidade das cartilagens. Porque se você lesionar um potro em exercício, você pode estar acabando com o potencial de um cavalo atleta,
né? Então, a partir da saúde da cartilagem, a gente consegue direcionar a nutrição, a gente consegue direcionar o exercício, intensificar exercício ou diminuir a intensidade, aumentar tempo de descanso, sabe? E evitar muito problema clínico também, né? Nos equinos que a gente sabe que tem bastante. Na bovinocultura de corte, eu acredito que pro melhoramento genético, nós ainda não temos resultados disso, né? Isso aqui é só uma especulação minha. Acredito que a metabolômica ela possa ser utilizada em conjunto com ferramentas já existentes no melhoramento genético de animais, para a gente entender que os animais são superiores, seja lá para a característica que a gente está estudando, né? O produtor que é um animal de maior peso de carcaça ou maior eficiência alimentar. Quem sabe a gente consegue alguns biomarcadores metabolômicos cedo na vida do animal, ali quando ele ainda é bezerro, para a seleção desses animais mesmo, manutenção deles no rebanho, um direcionamento de nutrição e manejo diferenciado para maximizar a produtividade e a lucratividade aí da fazenda e da indústria da carne como um todo. Legal, professora. Até quero resgatar um pouquinho o que você começou a falar. Você falou a respeito do metano, né, e emissão de gases. E assim, você vislumbra a metabolômica como uma ferramenta possível, preditiva, para você identificar animais, como você falou, animais mais eficientes, né? Porque querendo ou não, os micro-organismos do rumen ali, de acordo com a dieta que eles estão recebendo, eles também produzem metabólitos, né? E Sim. será que a gente não consegue, então, ter algum tipo de biomarcador ou então algum exame, né, teste rápido, que a gente consiga identificar os animais que sejam mais eficientes ou então os animais que tenham uma capacidade de metabolizar melhor aquele alimento e não emitir tanto metano, que a gente sabe que vai ser um problema aí para os próximos anos, né? A gente começar a pensar nisso. O que você pensa nisso? Com certeza, professor. Esse é um ponto extremamente chave. A gente vem trabalhando já faz uns 3 anos com o pessoal do Instituto de Zootecnia, que eles fazem bastante avaliação de metano lá, e a gente vem realizando análise metabolômica para eles, e a gente está vendo muita coisa interessante nesse rumen, sabe? Tem muita coisa interessante, mas é claro que para sugerir um potencial, um metabólito candidato a biomarcador, a gente precisa de um N muito grande, né? E a gente precisa da validação. Então, eu acho que isso é algo para o futuro. A gente ainda está na fase exploratória, digamos assim, para melhor entender o metabolismo desses animais e dessa microbiota que é mais eficiente, que não está jogando carbono fora em forma de metano, né? Ou que está jogando menos. Então a gente está entendendo, a gente está em fase de entender o que está acontecendo ali. A partir daí, com certeza, buscar metabólitos, biomarcadores. Mas aí eu nem digo no rumen, viu? Eu extrapolo isso para o sangue, que aí é menos invasivo, né? É uma forma mais fácil da gente avaliar no animal do que coletar o líquido ruminal. Então, com certeza, se Deus quiser no futuro, a gente vai ter esse resultado. Ainda assim, né, esses metabólitos que são produzidos no rumen, eles acabam caindo na corrente sanguínea, né? E você ali pode tentar identificar, né? Eu acho que esses, talvez não um biomarcador específico, mas talvez um perfil, né, de vários metabólitos que informe para a gente, né, que seu animal ele emite mais ou menos metano. Isso seria interessante a gente descobrir, né? Para cada sistema de Sim, produção, claro que depende muito, né, do sistema de produção, depende muito do tipo de pastagem, tipo de suplemento que o animal recebe, a genética do indivíduo, tudo isso. Mas se o produtor tiver uma ferramenta, se ele quiser selecionar animais para esse tipo de coisa, ele poderia muito bem utilizar a metabolômica, né? sim, com certeza, com certeza. E aí, quando a gente fala em fator preditivo no sangue, seria algo mais indireto, mas que responde muito bem também. Porque hoje a gente está vendo com os nossos estudos aqui que a qualidade da carne ela pode ser predita pelo sangue, né? Aí, ué, mas como? Se a qualidade da carne é algo ali daquele músculo, é o metabolismo do músculo. Mas existem metabolismos, rotas metabólicas sistêmicas que direcionam o metabolismo do músculo, o metabolismo pós-mortem e, consequentemente, o metabolismo da carne que vai gerar aquela maciez, aquela cor, aquele sabor. Então, a gente já está trabalhando com um mecanismo preditivo no sangue
para a qualidade da carne, que é a mesma coisa que você sugeriu, né? Trabalhar com o mecanismo preditivo no sangue para a eficiência da microbiota no rumen, nessa questão de diminuir a produção de metano. Nossa, legal, professor. Você poderia falar mais para a gente sobre essa questão de como os metabólitos podem influenciar na qualidade da carne? Porque eu acho que é um assunto muito importante, né? E realmente a gente vai ver cada vez mais esse tipo de ferramenta sendo utilizado para predizer, né? E querendo ou não, você É. criar, recriar o animal, terminar, custa bastante. E se você puder selecionar esses animais o quanto antes, direcionar, né, a nutrição desses animais, pensando nos que vão ter mais qualidade, nos que vão ter menos qualidade, você vai estar economizando muito dinheiro, né? Então, realmente, você poderia informar, assim, Com como que esses certeza. metabólitos influenciam na qualidade de carne de maneira específica? Sim, claro. É assim, professor, aqui, e aí eu já vou puxar uma sardinha para o meu lado, que esse é o meu projeto de jovem pesquisador, né? Que nós estamos avaliando 240 animais Nelore, machos Nelore, do nascimento ao abate. Então, nós avaliamos aí, nós inseminamos as vacas, os bezerros nasceram e daí a gente começou a fazer coletas de sangue seriada. Fizemos ao nascimento, desmama, fim de recria, começo de confinamento, meio de confinamento, fim de confinamento, coletamos músculo e coletamos carne. E aí coletamos em tempos de maturação também. Tudo isso para fazer a metabolômica. É um trabalho bastante extenso aí de 5 anos da FAPESP, que esse ano é o último ano de confinamento e abate. E aí a gente vai começar a divulgar nossos dados daqui a pouco, se Deus quiser. O que acontece? Hoje a gente já sabe que a maciez da carne, por exemplo, que é um dos focos principais aqui, ela depende muito de metabolismos apoptóticos, ela depende de estresse oxidativo, ela depende de função mitocondrial, né? E isso tudo a gente vê no sangue, a gente vê mecanismos apoptóticos, a gente vê metabolismos que podem sinalizar mecanismos pró-apoptóticos pró-apoptóticos ou contra-apoptóticos. Nós temos também mecanismos de estresse oxidativo que a gente vê no sangue, né? Além, lógico, de todo o metabolismo de gordura, de lipídios e de carboidratos, que eles também podem sinalizar função da mitocôndria, especialmente os lipídicos, uma vez que a beta-oxidação é realizada dentro da mitocôndria. Então, tudo isso a gente já vem descobrindo nos trabalhos de qualidade de carne. Mas não existe ainda nenhum fator preditivo no sangue. A gente consegue predizer alguma coisa quando a gente avalia a carne, mas o preditivo no sangue a gente está fazendo pela primeira vez agora. Porque se o animal ao nascimento ou a desmama, em algum momento da vida, ele já tem um metabolismo que nos sinalize um estresse oxidativo maior, ou fatores apoptóticos, um metabolismo que pode sinalizar fatores apoptóticos, isso tudo pode direcionar o metabolismo muscular, que vai direcionar o metabolismo da transformação do músculo em carne e que, consequentemente, vai gerar a qualidade da carne. Então, é uma bola de neve, é uma coisa que vai levando outra. Então, primeiramente, o que a gente quer entender é o metabolismo da maciez. Vamos entender o metabolismo da maciez. A partir do momento que a gente consegue entender isso, será que o animal, lá ao nascimento, depois que a gente abateu o boi, que a gente viu que esse grupo tem a carne mais macia e esse grupo tem a carne mais dura, vamos voltar lá no nascimento, no metabolismo do nascimento. Será que lá já sinalizava alguma coisa? Será que lá já tinha rotas metabólicas diferentes para esses dois grupos? Ou não? Isso é desenvolvido no decorrer da vida, né? Mas e na desmama? Será que na desmama esse grupinho aqui já apresentava fatores de estresse oxidativos maiores, ou fatores anti-apoptóticos ou pró-apoptóticos maiores, sabe? Como é que isso está funcionando no animal vivo? E aí, se a gente conseguir de fato correlacionar essa característica de fim da vida do animal, que é a qualidade da carne, que é o resultado do produto final, né? Com o metabolismo pré-abate, que seja em estágios iniciais de vida, quem sabe a gente consegue aí metabólitos preditivos e a partir desses selecionar a tomada de decisão
ali ajudar o produtor na tomada de decisão do que fazer com esse lote, leva para abate, mantém na propriedade, dá uma dieta diferenciada, né? Então, hoje em dia a gente já tá investigando essa parte para conseguir ajudar o produtor na tomada de decisão. Isso a parte a campo, né? Aí indo para a indústria. Se a gente consegue ali 30 minutos depois do abate, que é quando tira o couro do animal, ou até um pouco antes, dependendo do fluxo, né, da linha de abate, se a gente já consegue pegar um pedacinho daquela carne, entender que aquele metabolismo ele está mais propício para um amaciamento mais rápido, eu posso já separar essa carcaça para um mercado que paga mais por qualidade. Ou eu posso separar essa carcaça para maturar menos tempo. Ao invés de deixar 20 dias na maturação, talvez essa carne amacie muito bem com 7 dias, porque ela já tem um metabolismo pré-rigor mortis, antes do rigor mortis. O rigor mortis é a transformação ali do músculo em carne, ela já tem esse metabolismo direcionado à maciez, ela já tem esse metabolismo que prediz, que é preditivo à maciez. Então, pode ajudar a tomada de decisão ali na indústria também. Outra coisa interessante, por exemplo, e se a gente entender que existem metabólitos biomarcadores na maturação, durante a maturação, e então fazer kits rápidos para esses metabólitos, colocar dentro da embalagem da carne, né, uma etiqueta vermelha. E aí, conforme vai aparecendo na degradação da biofibrila, no processo de maturação, vai mudando o metabolismo da carne. E aí vai aparecendo esses metabólitos que são sinalizadores de maciez. E essa etiqueta vermelha vai ficando verde. E aí, aquela carne, uma vez por semana eu entro na câmara de maturação para tirar carnes. Eu tiro aquelas que estão verdes. Independente se está com 7 dias, se está com 21 dias, porque tem carne que amacia muito mais rápido, tem carne que demora muito mais para maciar. Tem boi no nosso experimento aqui que a gente deixou 21 dias na maturação e tava difícil de comer. Né? E tem outros que a gente deixou 7 dias e tava uma manteiga na boca. Então, isso tudo é preditivo, isso tudo é para facilitar, isso tudo é para ganhar tempo, isso tudo é para tomada de decisão. Então, eu vejo tudo isso com bons olhos para um futuro próximo, se Deus quiser. Muito bom, Nara. Esse projeto realmente vai ser aí revolucionário, né? A gente falando principalmente de maciez, né? Que é o que o mercado basicamente busca hoje em dia. Mas pensando assim em outras características que levam a carne a ser esse produto tão apreciado, produto, né? Acho que é o único alimento que você pode se alimentar exclusivamente dele e obter todos os nutrientes, né? São os produtos de origem animal, obviamente. E esses metabólitos, eles influenciam, por exemplo, essa sensação que nós temos nessas outras características da carne, como suculência, sabor, tudo isso. Como que isso está relacionado com a carne, né? Essa parte dos metabólitos e esse prazer tão grande que nós temos em comer carne. Professor, essa é uma pergunta excelente. Por quê? A gente conhece azedo, sabores, azedo, amargo, salgado, doce, né? E a gente ouve pouco falar em umami, talvez um pouquinho mais. A gente já está começando a ouvir falar em umami e o kokumi. O kokumi é o que a gente menos ouve falar, e fica a dica aí para quem quiser, não tem trabalho de kokumi com carne, e é algo que a gente precisa desenvolver. O umami, tanto o umami e o kokumi, eles maximizam os sabores, eles são experiências, né? Quando eu dou aula, eu falo para os meus alunos, gente, quando vocês vão fazer churrasco, vocês compram a linguiça mais barata que tem no mercado e enche a cara de cerveja. O meu churrasco é diferente. Eu compro uma cerveja mais gostosa, eu compro uma carne mais gostosa, mais macia, mais suculenta, porque é um momento de prazer, é um momento de satisfação, por conta desses compostos que tem na carne e que favorecem esse umami e esse kokumi, né? Tanto o umami quanto o kokumi é aquela sensação de boca cheia, é aquela sensação de delícia, é uma sensação, assim, eles são maximizadores, o umami é mais maximizador de sabor e o kokumi, ele é mais uma experiência, sabe? É aquela experiência de boca cheia, você não sabe o que está acontecendo. Eu geralmente dou um pouco de exemplo de umami e kokumi para os meus alunos, falando da sopa de miso.
né? Você vê aquela sopa de missô, parece uma água suja, assim. Pelo amor de Deus, não me critiquem. Eu vou falar bem da sopa de missô. Você não dá nada por ela. A hora que você põe aquele negócio na boca, professor, você não sabe o que está acontecendo. Você fala, meu Deus, que delícia, que sabor. Da onde veio tanto sabor, gente? Sabe, não, da onde veio tudo isso? Mas são compostos de sabor, né? É o umami, é o kokumi, são metabólitos que favorecem essas sensações. Por exemplo, na carne, a gente tem muito IMP, que são derivados dos compostos de degradação das purinas. Nós temos a hipoxantina, nós temos a glutamato, aspartato. Tudo isso são maximizadores de sabor. Quando cai esses metabólitos nas nossas papilas gustativas, elas liberam, elas mandam informação para o cérebro de êxtase, né? Então elas falam, opa, que delícia. E a carne tá cheio disso, né? A carne tá cheio desses metabólitos que eu comentei, que são estimulantes de papila gustativa. E é por isso que a gente, que é um momento, né? O churrasco, comer uma boa carne é um momento. Quando eu trabalhei no Texas, em 2010, se eu não me engano, 2010, 2011, que eu fui para lá. Um colega meu lá, ele estava fazendo ressonância magnética nuclear do cérebro de pessoas que estavam comendo carne. Então aí a pessoa saía da máquina, comia um pedaço de carne extremamente suculento, maravilhoso, entrava na máquina e fazia uma ressonância do cérebro. Aí essa mesma pessoa comia um pedaço de carne dura, que passou do ponto, ou de uma carne que não era de alta qualidade, entrava na máquina correndo de novo. E aí foi visto nesse trabalho dele que algumas sensações, algumas regiões de prazer eram estimuladas no consumo de uma carne de maior qualidade, né? Especialmente por conta desses compostos, não só por conta da textura, mas por conta dos compostos de percepção de sabor aí que nós temos na carne. Então, com certeza, a carne é riquíssima, não só em propriedades benéficas à saúde, mas também em compostos que fazem toda essa sensação de bem-estar quando a gente come. Ah, muito bom, né? A gente realmente não tem nada melhor do que um bom churrasco, né? Com uma boa carne, isso causa muitas boas sensações em nós, né? Com E, certeza. e assim, professora, para a gente ir agora para o encerramento, eu queria que você falasse para a gente aqui mais sobre as suas pesquisas, aonde que a gente te encontra, né? Pode falar aí dos seus grupos de pesquisa, seus projetos, e tudo que você quiser falar aqui para o pessoal, pode falar aqui melhor para a gente. Opa, muito obrigada, professor. Bom, não sei se é possível deixar na descrição do vídeo a nossa rede social, Vai estar sim. que chama We Are Metabolites, né? Nós somos metabólitos, ou nós estamos metabólitos, né? Porque nosso metabolismo muda. Então, ali a gente posta bastante foto, vídeo do nosso grupo, dos nossos experimentos. Nós temos também uma página chamada Papum do Boi, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente está começando a movimentar mais ela no YouTube, com algumas entrevistas, justamente para desmistificar algumas besteiras que a gente ouve da pecuária, né? Então, tá todo mundo farto de ouvir sensacionalismo e besteira de um tema que é tão importante, então a gente fez essa página para discutir um pouco disso com o público. Além disso, o meu Instagram pessoal é Nara_Consulo, meu nome e sobrenome. Quem quiser me seguir, aproveitem lá. Eu também posto bastante coisa de boi lá e do que a gente tem feito. A gente fala bastante dos artigos que a gente vem publicando também para vocês nos seguirem e ler sobre a nossa linha de pesquisa. Eu estou na USP, em Pirassununga, no Departamento de Nutrição e Produção Animal, da FMVZ. Então, quem tiver interesse em fazer estágio, daqui a pouco, agora em março, a gente está começando o confinamento, vai ter abate, e tudo isso do experimento de JP, que eu expliquei para vocês. Além disso, nós temos alguns experimentos com empresas, né, e com outras instituições de pesquisa para fazer teste de metabolômica nos produtos, para testar os animais alimentados com os produtos, para entender como que o produto das empresas funcionam nos animais. Então, tá bastante interessante. Nosso laboratório aqui é laboratório de produção
laboratório de metabolômica ligado à produção animal, então a minha especialidade é bovinocultura de corte, mas a gente faz análise metabolômica do que for vivo, né? Porque a técnica é basicamente a mesma, e já fizemos até de cérebro de galinha, enriquecimento ambiental, para entender o metabolismo cerebral delas em função do enriquecimento, bem bacana. Então, fiquem à vontade para me contactar na rede social, eu estou à disposição. Venham nos conhecer nosso laboratório, fazer estágio conosco. E uma coisa importante também, professor, que eu queria falar, nós vamos sediar aqui em Pirassununga o primeiro simpósio internacional de metabolômica dedicado à ciência animal. Isso vai ser no dia 27/7/2026. Nós ainda vamos divulgar, a gente vai fazer estamos organizando tudo para fazer a divulgação. Tragam resumos para apresentar no nosso simpósio. Vai ser um simpósio em inglês, né? Vem com o pessoal do Canadá com quem eu trabalho lá, da Universidade de Alberta. Eles vêm para o Brasil, o Dr. David Wishart, que é um dos nomes mais importantes da metabolômica no mundo. Então, é com grande satisfação que eu divulgo esse evento para vocês. Fiquem ligados na nossa rede social, que a gente vai mostrando atualizações desse evento lá. Então, estão todos já plenamente convidados, especialmente você, professor Miguel, que é meu vizinho, colega, colaborador aqui, a gente trabalha junto na metabolômica. Então, vai ser mais do que um prazer ter você nesse evento, e vai ser um dia de muito aprendizado, de uma imersão grande na metabolômica. Estou chamando algumas empresas também para a gente mostrar como que a metabolômica pode trabalhar nas empresas, na melhoria de produtos, desenvolvimento de produtos, entendimento dos fenótipos em função dos produtos. Então, vai ser bastante multidisciplinar esse evento. E vamos terminar com um churrascão, né? Porque não tem forma melhor da gente comemorar a vida, a metabolômica, a ciência, do que com um churrasco de carne de ótima qualidade. Então, já fica o convite para todos vocês. Excelente, professora Nara, muito obrigado por falar aqui para os nossos ouvintes do Mais Rumo Podcast. É com muita honra realmente que a gente finaliza aqui esse capítulo, e aguarde que em breve tem mais novidades. Professora Nara, muito obrigado mesmo. Todas as informações que a professora Nara está passando aí vão estar aqui na descrição, tá, do vídeo. Então procurem a página aí da professora Nara, seja no Instagram, seja no YouTube, e acompanhem por mais capítulos. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Miguel. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, todo mundo.